Olá, eu sou a Ana Caer, técnica do Gabinete da Juventude, e hoje estamos aqui para mais um podcast da Casa da Juventude. Hoje temos connosco a Luana, estudante de 12º ano, não é? Sim. Fala-nos um pouco sobre ti, Luana. Então, eu acabei hoje o 12º, último dia. Parabéns, Luana. Obrigada. Eu escolhi o curso de Ciências e Tecnologia, pronto, porque é isso que eu quero seguir mais à frente, coisas a ver com Biologia e Química. Pronto, já fiz exames no ano passado. Fizeste exames? Bem. Fiz. De quê? Fiz a de Biologia e Geologia e fiz a de Físico-Química. Falta-te mais um agora no 12º ano. Sim, eu vou fazer o de Português, que é obrigatório. Vou fazer de Matemática como externo e vou repetir o de Biologia. Ok, porque o nosso grande tema, esquecemos aqui de referir, Claro. é a gestão do tempo e o stress para Os exames nacionais, não é? Neste sentido, diz-me uma coisa, Luana, então tu vais fazer, como aluna externa, o exame de Biologia e Geologia... não, Matemática. Matemática. E Vais-te também autopropor a Biologia exame. também. Sim, Porque os exato. obrigatórios são 3. Sim. Tens que ter 2 do 11º ano, ou não é? É Sim, assim? ou 11º e depois 2 12º, ou então 2 11º depois 12º, que é sempre o de Português. Ok. E tu optaste, depois de português, porque vocês têm até ao 12º ano português. Exato. E tu optaste por fazer as da Bienal, fizeste Sim. já no 11º ano. Exato. E como é que correu esses 2 exames? Conta-nos. Eu não acho que tinha corrido mal, correu bastante bem, eu acho. Podia ter corrido pronto, um bocadinho melhor em relação às notas, mas também, pronto, para o que eu estudei, acho que foram notas razoáveis. Ok, então achas que foi o quê? Foi falta de estudo? Eu acho que eu podia ter estado um bocadinho mais cedo. Eu só comecei a estudar no fim das aulas e talvez se tivesse começado em maio, acho que teria, pronto, corrido um pouco melhor. Pois, porque aí daria para gerir melhor o teu tempo, se Exato. calhar organizares a matéria de uma outra forma. Sim. Conta-nos aqui como é que tu organizas o teu tempo, como é que Sim. fazes esta gestão. Lá está, começaste um bocadinho mais tarde. O que é que tu recomendas? Ou o que é melhor O que é para que tu ti, neste fizeste? caso Conta-nos, também? como é que conseguiste assimilar essa informação em pouco tempo? Então, eu começo sempre, pronto, também este ano é a mesma coisa, só depois das aulas acabarem. Eu acho que talvez devêssemos começar um bocadinho antes, em maio. Diziam sempre, janeiro. Eu não acho que seja preciso, sim, um longo período de tempo a começar, porque também temos de nos dedicar à escola, e também é importante, não é só os exames. Então, eu acho que a partir de maio é uma boa altura para se começar. E eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então eu gosto bastante de planear as coisas com antecedência e que é tudo bastante planeado. Então, um pouco antes de eu começar a estudar para os exames, eu falo com os meus explicadores, se estiver, Ok. e com os meus professores para ver quando é que vão ser as aulas ao exame e as explicações, que dias e que horas, e ponho tudo num calendário. Ok. E depois paro o resto das disciplinas que tenho para estudar Claro. com o tempo que sobra. E vou vendo, por exemplo, eu estudo melhor de manhã e à noite. À tarde não rendo muito. Então eu costumo deixar as matérias mais chatinhas logo para de manhã, para ficar despachada, Ok. a parte mais teórica. E depois exercícios e quizzes faço mais à tarde. E como é que tu geras o teu tempo? Mais ou menos quanto tempo de estudo? Porque depois deves fazer as pausas, não é? Sim. Como é que fazes assim essa parte do tempo? E sim, eu gosto muito de usar o método Pomodoro, que é Boa, 25 eu minutos. ia falar desse método Exato. com a Luana. Conta-nos um bocadinho do método de Pomodoro. É 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa. Pronto, há pessoas que gostam de alterar, fazer 50 minutos de estudo, 10 de pausa e pronto, vão alterando. Depende bastante da matéria, como é que preferem estudar. Eu costumo fazer mais ou menos 25 minutos, depois 5 de pausa. Quando faço a pausa, eu gosto de ouvir uma música assim mexida, ou Ok. então andar um bocadinho, espairecer, porque pronto, é Importante importante. também o equilíbrio. Exato, É muito relaxar. importante. Metes algum alarme no telemóvel? Ou é Sim. quando começas a ver que já estás a ficar ali um pouco desconcentrada, cansada, que fazes a pausa? Eu ponho um alarme Ok. para saber, para não ser muito aquele espaço de tempo, mas passado mais ou menos 2 horas já começo a ficar um pouco mais cansada. Claro. Então aí dou um tempo, assim uma meia hora para relaxar, beber um bocadinho de água, passear, ou ler um livro, só ser um pouco da matéria. Sim, claro. Qualquer É tipo de importante. estudo. Isso é muito importante, Luana, está bem? Nós íamos também referir isso, que tem que haver aqui um equilíbrio entre o vosso estudo e a vossa vida social também. Claro, sim. Porque o facto de estares fechada num quarto ali, focada na matéria e não saís dali, não teres uma pausa, não teres um tempo em que te desvies um bocadinho do que estás a fazer, acaba depois de não ser produtivo. Sim.
pronto, é por isso que eu também gosto de acordar um pouco mais cedo, para ter um pouco de tempo para mim antes de começar logo a estudar e para estar mais acordada. E também, logo a seguir ao jantar, eu não costumo estudar muito, logo a seguir, porque é um tempo a relaxar, relaxar e depois ir dormir, para ter uma boa noite de sono, que também é importante, pronto, para Claro, é muito importante. E tu já conseguiste encontrar aqui um equilíbrio, o teu equilíbrio, isso é muito importante, que há muitos jovens que não conseguem gerir-se nesta fase dos exames, que não conseguem encontrar o tal equilíbrio que tu já conseguiste aqui adaptar-te. Eu acho que logo o 10º ano ajuda-nos bastante nisso. É uma fase bastante complicada, a transição do 9º para 10º. Certo. É muito diferente, a carga de trabalho é muito maior. Então, ao início foi complicado para mim, mas logo o 10º ano ajuda-nos a criar esta gestão de tempo. Sim, sim, porque vocês têm mesmo que se organizar, porque vocês veem-se ali perante uma data de matérias, uma situação completamente nova, e vocês pensam, ok, eu preciso mesmo de tentar aqui organizar-me, porque isto já não é o 9º ano. Exato, sim. Não é? Então precisam de arranjar aqui métodos para se organizarem, e nisto um horário e tu estabeleceres tarefas, como tu estavas a dizer, é bastante importante. É bastante importante teres uma rotina. Também, sim, é muito importante teres uma rotina, cumprires essa rotina e acabares por, dentro da tua rotina, acabares por gerir o teu horário de estudo, porque se estudarmos todos os dias um bocadinho, é muito mais vantajoso, e acaba, porque é um facto, estudar um dia antes dos testes, dos exames, o nosso cérebro não assimila. Estas dicas que a Raquel agora acabou de dar, também já acaba-se por juntar aqui a um pouco daquilo que tu disseste. Como é que tu chegaste aí? Alguém ajudou aqui a ter... ajudou-te neste pensamento de planificação e tudo mais? Ou foi pela tua necessidade, ok, paraste, ok, vou refletir como é que eu tenho de me organizar? Ou viste na internet, viste vídeos, ou foi alguém que te ajudou? Falaste também num quiz? Sim, os manuais de exames, pelo menos que eu compro, eles já vêm com alguns quizzes na internet. Nós podemos fazer, eu acho isso muito fixe. Mas esta gestão de tempo veio um pouco de mim também, porque estava muito sobrecarregada, então quando chegou às férias... És uma pessoa organizada sempre? Sim, e eu estava muito organizada, porque era muito de novo. Então quando chegou às férias de Natal, assim, vamos parar, vamos organizar. E também a minha professora de 10º ano, de Biologia e Geologia, ela era assertiva, então ela sempre nos ajudou bastante nisso. Ela sempre disse, façam horários, tenham tempo definido para estudar, porque, pronto, ela dava-nos muitos trabalhos, mas também eu entendo porquê, porque ela estava-nos realmente a preparar para o exame. Claro. Exato, então... Tu que ainda estás nesta fase, que ainda estás na escola e tudo mais, tu estás a viver isto em tempo real, não é? Não é algo que já viveste há uns anos. Tu vais vendo os teus colegas, os teus amigos, e há pessoas que têm outros métodos, que sabes assim, queres dar algum exemplo, portanto, uma pessoa mais desorganizada, como tu és sempre organizada, como é que eles fazem? Se é igual a ti? Só estudar à noite? Sim, com música, sem música, sim. na rua, num café, em casa, numa biblioteca. Eu tenho um amigo que ele é bastante organizado. Desorganizado? Sim. Okay. Dá-nos esses exemplos. Sim, ele é bastante organizado e ele só, assim, vai pelas vibes dele. Não sei o que, agora está-me a estudar isto, vou estudar isto agora. Não sei o que, aquilo. E depois ele não tem os horários certos para estudar. Às vezes estuda de manhã, outras vezes à tarde, outras vezes à noite. Então, eu acho que... apesar de, ir com as nossas vibes, que nós estamos a apetecer, também é importante. Claro. Ter horários é importante e eu acho que é isso que lhe falta para conseguir ter melhores notas. No fundo, é uma questão de disciplina, de autodisciplina com vocês próprios. Sim. Sim, e, portanto, com a desorganização acaba por ser aqui um bocadinho complicado, porque convém termos aqui um ambiente limpo, com luz, não é? Calmo também. Calmo, pacífico, que nos transmite aqui muita calma também para as pessoas ansiosas, então sim. é imprescindível. Sim, em matemática eu ouço qualquer coisa, porque não é mais números, não precisamos tanto de pensar, a não ser nas partes de escrita, então eu gosto de ouvir qualquer tipo de música, mas quando estou a todas as disciplinas, se for para ler textos grandes e tudo mais, eu gosto de silêncio, mas se for, por exemplo, fazer exercícios ou coisa assim, eu gosto de ouvir uma música clássica, uma música calma, mas sem letra. Sim, eu acho também adaptaste assim. Sim. Pois, porque assim, matemática é uma questão de fazermos exercícios, é prática, até conseguirmos aqui interiorizar. Mas há outras disciplinas que não é como a matemática, não temos exercícios para fazer, temos de dar aqui uma outra teórica, volta, sim. não é? Como é que tu fazes? Organizas-te em esquemas? Como é que tu sublinhas? Fazes resumos teus? Fazes perguntas a ti própria? O que é que funcionou contigo? Assim, eu costumo fazer bastantes resumos, apesar de não estar a parar um pouco com isso, porque leva muito tempo e às vezes não é necessário. Então eu faço alguns resumos para matérias que estou
pior, que acho que seja mais importante, mas naquelas que estou melhor, eu só leio os textos, o material que a professora fornece, ou os manuais, manuais também de preparação para exame, e depois eu gosto de sublinhar, ou então tirar alguns pontos-chave, informação-chave, nada de frases grandes. Pronto, e depois eu gosto também muito de explicar a matéria a mim mesma, a falar sozinha. Boa. E eu vejo que também alguns amigos meus também fazem isso. Acho que é uma boa técnica. E outra técnica também que eu gosto bastante é numa folha, num quadro, eu escrever tudo o que eu sei e depois quando eu já não sei mais nada, eu vou ler os apontamentos e vejo o que é que me falta. E depois acrescentas. E vou fazendo isso. Eu acho que é muito importante, ajuda-nos a interiorizar as coisas, a ficar mesmo na cabeça. Não só, ok, sabemos isto, não, está cá dentro. Daqui a uns anos, ou daqui a uns dias, semanas, meses, se eu for pensar ainda me lembro, porque ficou lá. Ficou na tua memória a longo prazo, que é isso que precisamos. Exato. Então, nós íamos dar aqui táticas de estudo, mas tu é que nos estás a dar táticas de estudo a nós, não é? Mas verdade. Também aceito ajuda, se tiver alguma tática assim que gostem. Não, eu acho que para ti tem resultado, porque tu, pelo menos a teoria do que nos estás a dizer, está super correta. Sim. Por exemplo, eu, a meu nível pessoal, eu gosto de ouvir música clássica, lá está, músicas com letras, desconcentro-me completamente e prefiro estudar sozinha. Eu também. Ok? Sim. Às vezes, pronto, ia com as minhas amigas e tudo mais, havia sempre ali pontos de fofoca, conversa, era muito complicado para mim, preferia sempre ficar, mesmo quando chegava a esta altura mais exigente, eu ficava sempre sozinha. Eu também. Olha, vamos ali para a biblioteca, vamos para o café. Não dava resultado, porque mesmo na biblioteca, que é um assunto fechado, às vezes vinha qualquer coisa, olha, vamos lá fora. Então, prefiro sempre não é em produtivo. casa. Para mim também não era produtivo. Tu preferes sozinha ou... Eu gosto muito de estar sozinha, acho também, pronto, como você ser muito produtivo, concordo contigo, mas às vezes também é bom estar com os amigos. Eu gosto de fazer de vez em quando estou mais cansada também, pronto, estar com os amigos para ver tenho estes exercícios feitos, eu tenho esta abordagem, mas qual é que seria a vossa abordagem? Claro, porque temos também outras perspectivas, exato. Claro que sim. Porque às vezes eles vão pela forma mais complicada, mais difícil, faltam-nos pontos-chave e pronto, eles podem se lembrar, então é bom, mas raramente também não gosto muito, eu prefiro também estar sozinha. Mas gosto bastante de mudar de ambiente. Não gosto muito de estar em casa, gosto de ir mudando de ambiente. Tanto que eu venho bastante aqui para casa. Sim, verdade. A Luana já é assistente aqui da nossa Casa da Juventude, já conhece o espaço, não é? E olha, e antes do exame, antes do teste, tu costumas levar aquela folhinha de resumo e ficas ali à porta da sala a ler? Não. Pois. A noite anterior ao exame, eu estudo à tarde, pronto, lancho, mas a partir do lanche jantar já não estudo mais nada, não toco em nada. Posso pensar, posso rever a minha cabeça, mas não gosto de pensar muito no assunto. Pois. E depois de manhã, quando chega a altura do exame, é falar com as pessoas, que me enviar como é que estás, fizeste um bom estudo, estás nervoso, não sejas nervoso, e ficar ali naquela conversa. Tu és aquela que passa a calma aos colegas, não é? Um pouco, sim. Até chegar à altura do exame, depois fico eu nervosa. Pois, claro. Mas tem corrido bem? Sim, porque eu também crio técnicas para acalmar a ansiedade e o stress. E técnicas são connosco. Eu gosto muito de fazer exercícios de respiração ao longo do dia, de manhã, à tarde, à noite, pronto, antes de dormir, para acalmar um pouco o cérebro. Eu gosto muito de fazer, também para decorar como é que se faz, para durante o exame, se estiver assim mais estressada ou ansiosa, nervosa, também executar. Ou então também um pouco de yoga, meditação, também gosto de fazer em casa. Sim, super válido. Exato, e ter tudo organizado também já me acalma. Se eu sei que tenho tudo organizado, já está tudo bem, pronto. Já já metade da tua ansiedade já se foi dissipada. É esse o objetivo, é antecipar-nos, sim. Tens feito um bom trabalho nessa questão, portanto, Luana, não tenho aqui grandes técnicas a acrescentar, mas fiquei com algumas para mim. Muito obrigada, Luana. Nada. Não sei se tens aqui alguma coisa mais a dizer sobre este assunto. Queres deixar aqui uma mensagem aos jovens que ainda não fizeram o exame, que se estão a preparar? Eu vejo muitas pessoas e professores a dizer é muito complicado, é um bicho de cabeça do exame, estudem bastante, assim, ok, temos de estudar, é verdade, mas também não temos de esquecer-nos de sair e descansar, e mesmo assim o exame, eu não acho que o exame seja um bicho de cabeças, pronto, não é um trabalho contínuo. Exato, e não é complicado. Se houver esse trabalho contínuo. Acho que isto é o importante. Sim, tem de haver um trabalho contínuo. Mas não é uma coisa complicada. É claro que é trabalhoso, porque é muita matéria acumulada que temos de saber, mas não é complicado. Quando nós estamos ali à frente do exame, assim, se nós soubermos ler as coisas com calma, interpretarmos bem as coisas, acho que o exame faz-se bem. Eu diverti-me bastante depois na segunda fase a ir, eu fui mais por diversão, porque
foi só mesmo. Luana, fantástica. A Luana vai à segunda fase não para melhoria, ela vai para se divertir porque aquilo custou tão pouco à primeira que ela quer repetir a experiência. Não custou pouco, mas assim, é uma Não, coisa fazes que nós muito temos bem. de fazer. Estás muito bem. Então, Muito bem. Tenho aqui vale uma aproveitar. curiosidade, Luana. Do que é que tu queres seguir na faculdade? Eu quero seguir Ciências Forenses e Criminais. Ok. Na EGASMIS, porque só há cá em Portugal em Sim, privadas. só na EGASMIS, Sim, é verdade. também há na CESPA no Minho, mas pronto, fica muito longe. Sim, fica mais longe. Então, sempre foi uma grande paixão minha desde pequena ver séries na televisão, CSI, Magnum P, Sim. então... Então, uma grande daqui a paixão. uns tempos trazemos outra vez a Luana, mas é Sim. para falar sobre os exames, esta vida Sim, académica sim, da faculdade, como é que tu vais gerir aquilo tudo. Quando estiveres no teu primeiro ano, nós queremos saber tudo. Pronto, fica combinado então. Ok, Luana, olha, obrigada. Obrigada, Luana. Gostámos Obrigada, muito. não. Obrigada eu. Obrigada. Já estás menos nervosa, não Já, é? estou O que é mais que gostou calma. mais? Este podcast ou os exames? Os exames. Os exames, Pronto. pois claro. Ok, Aqui, ok. falar com vocês foi... E já nos foi- conheces. Sim, bom. também já nos conheces. Sim, sim. Pronto. Pronto, E espero olha. que as tuas técnicas e as tuas dicas e a tua vivência ajuda quem nos está a ouvir. Também eu espero que, pronto, ajude-os e que tenham uns bons exames pela frente e que corra tudo bem. É isso mesmo. Para ti também, Luana, que ainda te falta o de português e o de aluno externo de matemática. Sim, e de biologia também que vou repetir. Vais repetir para melhoria, Exato. mas já fizeste. Já está feito. fiz, não, eu fiz o ano passado, agora este ano vou repetir de novo. É, Mas para Luana, melhoria de sim. nota, porque Sim, a exato. disciplina já está Está tudo terminada. terminado, Ótimo, exato. ótimo. Luana, Perfeito, é esse o espírito. Luana. É esse o espírito. Obrigada. Obrigada.